Uma de filhos espirituais, ou estão cometendo se eventualmente eles estão tentando chegar nesse raciocínio, foi cometida uma injustiça. Né? De novo, né, para variar. O raciocínio, afinal, ele não é justificável, mas eu acho que o raciocínio que eles fizeram contra mim tem uma base. Ele está errado. Esse raciocínio está errado. Porque o que acontece? Eles estão entendendo sobre a questão ali de filhos espirituais. Sim, acontece que eu posso, sim. Veja só, é uma questão de premissa. E não aplica do jeito que eles estão falando, porque justamente é um impeditivo. Por aquilo que eu já respondi, expliquei sobre a questão da responsabilidade. Mas vamos lá. Eu digo o seguinte, eu não penso da mesma forma que eles, porque eu entendo que eu vou explicar ainda um outro ponto de vista posterior, mas só para explicar o que já foi explicado, para talvez, não sei se foi exatamente resumir, mas para explicar ali de novo, ou resumindo o que já foi dito, tentando resumir. Eu entendo que não, eu entendo que se você conhece que uma doutrina não pode se aplicar, o que você acha que essa doutrina é falsa, você não aplica, então ela não vai surtir efeitos. Né? Porque você pode fazer um ato que seja espiritual ou não, que possa surtir determinados efeitos espirituais, mas tem um efeito específico que você acha que não se aplica, então ele não se aplica porque você não está defendendo aquilo. Num primeiro ponto. Em outro momento anterior, no passado, que de repente você acreditou, no caso aqui, dando um exemplo, que acreditou que o mesmo conceito se aplicava, lá se aplicava. Depois, gerando o mesmo ato espiritual, mas achando que esse efeito não poderia ser aplicado, ele não se aplica, porque mudou ali, houve uma alteração de perspectiva de fé, uma recepção de uma nova perspectiva, houve uma mudança na fé da pessoa, ela entende que determinadas outras características, como maternidade, por exemplo, não se aplicam. Né? Então, dali para frente, não se poderia gerar esse efeito. Então, antes, porque havia fé de que a maternidade poderia ser aplicável, esses efeitos mesmo, aí que está. Como eu era responsável por aquilo que eu acreditava, esses efeitos continuam existindo, porque na época eu acreditava que eles eram possíveis. Então, eu sou responsável por aquilo que eu acreditei na época, mesmo que eu deixe de acreditar. Né? Então, é nesse sentido. Né? Como de um momento em diante eu passo a não acreditar, eu não posso mais ter, no caso, filhos espirituais dali para frente. Mas eu sou responsável por aquilo que eu acreditei antes, essa questão. Né? Por isso que esses filhos espirituais se aplicam. E daí não poderia mais haver filhos espirituais para o futuro. Né? Tá. E eu tenho como acreditar nesse ponto. Por quê? E aí é um ponto que não está sendo visto. É claro que eu posso, no caso, acreditar nisso, e eu acho que é uma injustiça que eles estão cometendo. Por que eu falo que é uma injustiça e que nesse caso não é só um erro, além de um erro, é uma injustiça que está se cometendo, porque eles estão dizendo como se eu não pudesse acreditar nisso. Porque daí, porque injustamente, na verdade, para eles eventualmente haveria resultados espirituais em outras, por exemplo, pregações que eu fiz. Mas então, aí que tá, eu não acredito nisso porque a minha premissa de fé não é essa. A minha premissa de fé é que esses efeitos de maternidade espiritual, de um momento para frente, não retroativamente, de um momento para frente, não podem mais ser aplicados. De um momento, vamos dizer, um marco específico para o futuro. E daí não aplica mais, né? No caso ali com a descoberta da questão dos mandamentos. Ora, se não aplica mais, aí que tá, é uma questão de fé. É uma questão que eu não acredito, é a fé daquele momento, aí que tá, isso tem que ser respeitado. Porque justamente é uma coisa que eu acredite, então não aplica porque eu não só não concordo, mas acredito que não se aplique. E porque é vamos dizer, como se for uma premissa de fé minha, né? Numa conclusão a que eu cheguei. E daí a injustiça está no seguinte, eles entendem que
nesse caso, a premissa não necessariamente geraria esses efeitos, de repente não teria essa questão daqui para o futuro, e outros efeitos seriam gerados. Então, seria um engano do que eles estão sugerindo em relação à premissa de fé. Mas não, mas é a minha premissa de fé. E eu não fui enganado no que eles estão falando, né, em relação a, mas então... bom, enfim, eu não fui enganado por eles porque eu tinha uma premissa que impedia o que eventualmente eles estão dizendo. Eu tenho uma premissa de fé que impede, né? Eles na verdade entendem isso. Mas onde que está? Esse é um ponto verdadeiro, é um ponto que eu até já expliquei no canal. Mas essa não é a injustiça que eu venho trazer nesse vídeo. É uma outra injustiça e que também é, na verdade, injustiça que é um erro que mostraria qual é o problema espiritual que eles estão cometendo. Se eu acredito nessa premissa de fé, eles desrespeitam isso porque eu acredito. Eles estão atacando nesse ponto porque eventualmente eu acredite. Mas veja que estranho. Isso, pelo que eu vi, pelo que eu estou verificando algumas coisas, eu não fui o primeiro a dizer isso. Pelo que eu vi, há outras vertentes de fé que dizem mais ou menos a mesma coisa, que você é responsável pelos resultados daquilo que você acreditava antes, mesmo que você não acredite mais, mesmo que você deixe de acreditar, né? Ou mesmo até em relação a doutrinas específicas, né? Então veja só, se desrespeita só porque eu acreditei nisso, eles entendem que é engano, isso é falso, porque outras doutrinas sugerem isso. Claro, em relação a essas outras doutrinas eu vou discordar de várias coisas, mas concordo com esse ponto. E aí que tá. Mas se eu acredito nisso, isso poderia ser entendido como uma contradição, um erro, de alguma forma me enganaram, mas espera aí, outras doutrinas dizem a mesma coisa. Então, por que eu chego nessa conclusão biblicamente? Porque eu chego nessa conclusão biblicamente. Mas isso também é defendido por doutrinas extra-bíblicas. Então, por que eu chego nessa conclusão específica, biblicamente? Esses caras se dão a autoridade de dizer que isso é um engano, quando na verdade isso é sugerido por outras doutrinas. Se isso é sugerido por outras doutrinas, eu poderia acreditar nas outras doutrinas. Agora, só porque eu acredito em mim mesmo, também com alguns fundamentos bíblicos, só porque eu acredito em mim mesmo, esses caras dizem que eu me engano. Ué, mas se eu chegasse aqui e dissesse que era uma doutrina específica que diria a mesma coisa, aí eu poderia acreditar. Se eu dissesse isso, eu posso acreditar. Agora, se é uma conclusão que eu cheguei, aí eu não posso acreditar nisso, quer dizer, não tem sentido o que eles estão falando, né? É uma injustiça o que estão falando nesse caso. Porque há a base doutrinária, né? E no meu caso, mais, porque a base doutrinária que eu tenho, talvez ela, como eu falei, ela não é exatamente bíblica, mas por algumas interpretações de versos bíblicos diferentes, eu poderia, sim, como fiz efetivamente, entendi que filhos espirituais anteriores valem, filhos espirituais no futuro eu não posso ter mais. Tem como fazer essa depreensão bíblica. Não só no caso pela Bíblia ou por uma questão individual. Não, além disso é uma doutrina. Ou seja, se eu usasse o fundamento de outra doutrina seria aceitável. Mas quando eu chego na conclusão sozinho não pode, não dá. Então, apenas pontuando essa injustiça.